Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. E mais essa noite em que falaremos um pouquinho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. E é um tema desta noite, que é a família, foi tirada da revista Reformador de setembro de 2014. E é um tema sempre atual nas nossas vidas. E a gente percebe que os nossos irmãos de outras denominações religiosas trabalham muito este tema em suas igrejas, em seus templos. Porque se hoje nós reclamamos da sociedade, reclamamos do mundo, é porque cada membro que habita esse nosso planeta veio de uma família, não é verdade? Sem fazer nenhum grau de julgamento, mas os governantes que hoje estão no comando, podemos dizer assim, do planeta Terra, Vladimir Putin, Donald Trump, Zelensky, vieram de uma família, não vieram? Eles não nasceram de chocadeira, com certeza. E veja a responsabilidade que essas pessoas têm em seus ombros. Será que faltou uma base familiar para eles? Ou para tantos outros aí que vemos mundo afora? Então, se nós reclamamos do mundo, é porque nós precisamos ainda fazer sérios ajustes familiares. Mas antes da gente seguir em frente, eu queria falar um pouco com vocês de uma pesquisa que um cientista norte-americano, Roger Fultz, fez com chimpanzés. Como todos sabem, chimpanzés é o nosso parente mais próximo que nós temos aqui dos animais que habitam o nosso planeta. O parente mais próximo a nível de inteligência, a nível de comportamento. E ele resolveu fazer uma pesquisa com uma chimpanzé fêmea que ele criou. Ele, desde pequenininho, ele não se dirigiu a essa chimpanzé usando a palavra. Ele apenas usava gestos. Os gestos que nós temos, né? As expressões que utilizam os nossos irmãos surdos e mudos. Inclusive é uma linguagem universal. E ela assim aprendeu. E quando ela teve filhote, ela começou a se comunicar com esse filhote usando essas expressões. Olha que interessante. E ele ficou muito curioso com aquilo ali e com a maneira como ela tratava o filhote. Aí ele resolveu sair do laboratório e ir para o campo, ir para o habitat natural dos chimpanzés. E ali ficou durante uns 20 e poucos anos pesquisando. Aí o que ele observou dos chimpanzés? Ele observou que a mãe, quando tem um filhote, ela amamenta ele até 4 anos de idade. Somente a partir mais ou menos de 4 anos, que é o desmame. E ela, durante esse período, ela não cruza, ela não tem outro filhote, justamente para se dedicar a esse filhote. E depois que o chimpanzé ele é desmamado, ele ainda continua sob a tutela da mãe. Até sabe quantos anos? 10 anos de idade. Aproximadamente, é lógico. A partir dessa idade é que ele adquire, vamos dizer assim, a liberdade dele, para ele fazer o que ele bem entender. Até 10 anos de idade ele está sob a tutela da mãe, aprendendo tudo que ele tem que aprender. Isso é um fato muito curioso, né? Em animais que às vezes a gente não dá muito crédito, não tem a devida atenção. Então, se esse nosso primo, esse nosso parente mais próximo trata assim a sua prole, e nós, né? Como é que nós estamos tratando a nossa prole, nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos?
Então, é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui na noite de hoje, para a gente refletir bem, todos nós, inclusive eu, claro. E temos essa frase famosa aqui, né? Quando as pessoas estão normalmente casando em um templo religioso, seja em um templo católico, evangélico, né? Normalmente o padre, o pastor, no final, ele diz: o homem deixará seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher, e não farão dois, senão uma só carne. Veja que não é uma afirmação, é uma pergunta. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Aí, a primeira análise que se vem, análise até um tanto quanto apressada, é que, nesse caso aqui, Jesus, né, era contra o divórcio, que já existia naquela época. Não é isso que ele quis dizer. O que Deus juntou através dos sentimentos, através do amor. Isso realmente nada vai separar, nem o desencarne de um dos dois. Nem a doença, nem a tristeza, nada disso vai se separar. E é que ele fala, serão uma só carne. O que é isso? O que ele quis dizer isso, uma só carne? As pessoas, quando estão muito ligadas uma à outra, elas costumam se parecer tanto. As coisas são tão comuns para as duas que parece uma pessoa só. Um amigo meu uma vez estava falando comigo, ele casou com uma menina e alguns anos depois ele encontrou um outro amigo, saíram para jantar, já não se viu há muito tempo, e no final, assim, esse amigo, até um tanto quanto emocionado, virou para ele e falou assim: olha, é impressionante como você e a sua esposa se parecem. Parece que vocês são irmãos. E eles não se pareciam, eu conheci os dois. Mas era uma união tão bonita, tão comum, que acabavam se parecendo, até mesmo fisicamente. Então, nesse livro aqui, que é um livro que eu aconselho a todo mundo ler, Vida e Sexo, de Emmanuel, ele diz: de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa que a constituição da família. Educadora e regenerativa, né? Primeiro, a gente acaba educando um ao outro, mesmo sem os filhos ainda, o casal. A união é tão grande que um acaba ajudando o outro. Os sentimentos, a educação que se fala aqui é a educação dos sentimentos. E, obviamente, depois, os filhos. E regenerativa por quê? Porque regenera as pessoas. Muitas vezes o homem ou a mulher tira o outro de uma situação muito difícil. Casos, às vezes, de doenças sérias, quando um dos dois está desanimado, já não acredita mais naquilo. E aquele que está do lado levanta a pessoa, reergue a pessoa, em processos depressivos também. Você regenera, você reergue a pessoa. Agora, tem duas frases aqui que eu queria que vocês analisassem. Vocês já estão rindo? Parente só fica bem em fotografia. O que é parentes aqui, né? Muitas vezes a gente fala, né? A minha família. O que é minha família? Muitas vezes fala, não, é eu, minha esposa e minhas filhas. É uma família. Mas a família mesmo é você, sua esposa, suas filhas, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu primo, sua prima, seu sogro, sua sogra, Perine, seu cunhado. Tudo isso é família, gente. E quando eu pedi a minha esposa em casamento, naquela época a gente fazia isso, né? Aí meu sogro ficou muito emocionado, aí ele virou para mim, aí a minha sogra falou assim, porque eu ia casar e já ia mudar para São Paulo, eu morava no Rio de Janeiro. Aí a minha sogra, estou perdendo a minha filha. Aí ele falou assim, não, nós não estamos perdendo a nossa filha, nós estamos ganhando um filho.
E realmente foi assim que ele me tratou enquanto ele esteve encarnado aqui na Terra, né? Realmente como um pai. Foi um pai para mim. Então, parente só fica bem em fotografia? Coisa chata isso, né? Mas tem gente que fala isso aqui. Aqui, ó. A diferença entre parente e amigo é que amigo nós escolhemos e parente não. Ei, isso é verdade, Celso? Né? A gente escolhe, gente. A gente chega lá em cima, ó, é ali, ó. Mas por que tu quer ir para ali, Solimar? Rapaz, eu fiz muita besteira com aquele pessoal, então eu preciso me ajustar com eles lá, né? Eu preciso saldar um pouquinho da dívida, que minha dívida é muito grande, então eu preciso estar ali naquele meio ali. Eu escolhi isso. Assim como também, né? Muitas vezes os amigos que estão à nossa volta, mas a gente escolhe e escolhe sim. Mas essa não é desculpa que muita gente dá. Caí aqui, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer? Vamos ver se na próxima eu não caio. Então, engraçado, quando a pessoa fala isso, vamos ver se na próxima eu não caio, é que ele acredita em reencarnação. Se ele acredita em reencarnação, ele tem uma doutrina espiritualista, como, por exemplo, o espírita, o budismo. Então, todos esses sabem que a gente escolhe para onde a gente vai cair. Mas tudo bem, a gente sabe que isso aqui é só para a gente rir um pouquinho, mas que isso realmente não acontece. Então, a pergunta, o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Acabamos de dizer, né? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual e seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, são os nossos ajustes, né? A gente, assim como os nossos filhos quando caem aqui, né? Eu escolhi para estar na família do meu pai e da minha mãe, minhas filhas escolheram para estar na minha família, e assim sucessivamente. A gente sempre fazendo um acordo lá em cima, e como a gente tem a bondade e a justiça de Deus está sempre presente, tudo é feito de tal forma para que a gente possa se recuperar. Muitas vezes a gente esquece desse detalhe. Então, é um conceito de família. Outro livro que, se vocês depois quiserem, né, ler, muito bom, Vereda Familiar, eu acho que a gente tem na nossa biblioteca, de Teresa de Brito, sensacional esse livro. Não é um livro mediúnico, mas é um livro muito bom. A família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias nas atividades de renovação individual. Mais uma vez, ele reforça a situação de que a gente está vindo aqui para se melhorar e melhorar principalmente aqueles que estão à nossa volta. Como devem proceder aos cônjuges para bem cumprir seus deveres? O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Vamos pensar um pouquinho aqui, antes da gente continuar a ler aqui a resposta. A gente, de uma forma geral, antes da gente se unir a uma pessoa, a gente está vindo de uma família, onde praticamente o pai e a mãe, de uma certa forma, vivem para nós e para os nossos irmãos. De uma forma geral, nós ainda não temos tantos compromissos assim. A gente dorme mais ou menos a hora que quer, acorda a hora que quer. Muitas vezes a gente não tem responsabilidade dentro de casa para executar alguma tarefa doméstica. Tudo isso dentro da nossa casa. Aí a gente resolve casar. Vamos casar, que é lindo, que é maravilhoso, que é bom, bacana. Aquela vibração toda casa. Aí começa, né? Poxa, eu gosto de dormir do lado esquerdo. Pô, mas eu também gosto de dormir do lado esquerdo. Então vamos fazer o seguinte, uma noite eu durmo do lado esquerdo, outra noite você dorme. Aí aquele que dormiu primeiro, na noite seguinte não quer sair. Aí começa.
Aí o prato sujo, acaba de comer o prato sujo na pia. Poxa, você não vai lavar o prato? Desculpa, esqueci, lavou o prato. Aí no dia seguinte já não lava mais o prato. Aí começa. Aí começa a aparecer para o casal que não é mais uma pessoa, é uma só carne. Que ali a coisa é feita para o bem comum, não para o bem de um ou o bem do outro. Acabou o papai e a mamãe. Acabou o cafezinho na cama que a mamãe levava. Acabou o pratinho de comida que a mamãe fazia para a gente, com aquele bifinho, todo com ovo em cima, todo bonitinho. Acabou isso. Acabou o papai resolvendo todos os seus problemas enquanto você está trabalhando. Porque o papai é aposentado. Agora você é uma pessoa que tem uma família. Seja homem, mulher, você está numa família. Então agora você é responsável por tudo. Se vira. E os conflitos podem iniciar aí. Por isso é que ele vem com essa palavra aqui. Prova difícil, mas redentora. Porque até então a gente tem que lidar com o gosto do outro. Mas vem cá, tu ficou namorando, noivo, quantos anos? Há 10 anos. Poxa, você não sabia que a pessoa é assim? Não sabe. Não sabe. Enquanto não estiver sob o mesmo teto, não sabe. Não sabe. Com toda certeza não. Muda muita coisa. Não que a pessoa mude, mas aí você vai conviver dioturnamente com uma pessoa sob o mesmo teto. Aí você vai ver realmente quem você é e quem ela é, num ambiente novo para os dois. Não podemos nos esquecer disso. O ambiente é novo. É muito novo. Então as coisas vão aparecendo assim em avalanche. Coisas para se resolverem agora. Não pode resolver depois. Não pode sair que minha mãe vai resolver. Não pode sair porque meu pai vai resolver. Não pode, tem que resolver agora. Aí começa. Não, mas poxa, você não fez, tu ficou de fazer. Esses ajustes são necessários e importantes. Bom, continuando. Os cônjuges desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhe a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. Aí ele fala, respeito e carinho mútuo e a vigilância, a nossa vigilância na prece. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer. Seria tão importante que assim que essa nova família fosse constituída, que também fosse implementado nesta casa o culto do Evangelho no lar. É uma atmosfera psíquica muito importante, muito boa, e que ajuda na manutenção do bem-estar do casal, na manutenção do bem-estar da casa. É muito importante. Quem pratica isso em casa sabe o quanto isso é importante para o casal e também para aqueles espíritos amigos, que a gente não pode esquecer que nós não somos nenhum anjo de candura. Nós ainda trazemos alguns inimigos do passado. E que podem ainda, tentar nos prejudicar. E muitas vezes nos vendo felizes, porque normalmente quando a pessoa casa está muito feliz, tentam nos prejudicar. Então a gente precisa manter a harmonia. Uma forma de se equilibrar com relação a isso é o culto do Evangelho no lar, porque de uma certa forma nós estamos até doutrinando esses espíritos que a princípio querem nos fazer mal. Eles vão participar daquele ambiente bom, daquelas boas vibrações que ali estão. Função do casamento. O casamento ou união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pela qual duas criaturas se confiam uma a outra no campo da assistência mútua. É verdade. E ele fala o casamento ou união permanente, né? Quando ele está falando aqui em casamento, gente, é quando as pessoas se juntam para um compromisso comum, independentemente de ter feito isso no cartório, no templo religioso, quando as pessoas decidem, vamos lá. E nesse livro do Martins Peralva, ele fala muito
sobre uns tipos de casamento. Então, vamos dar uma passada rápida, porque isso foi uma conclusão que ele chegou e é muito interessante, né? Então, ele fala que tem 5 tipos de casamentos: acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. Né? Acidentais são os casamentos que não foram programados no mundo espiritual, obedecem apenas à afeição física, sem raízes na afetividade sincera. Ué, mas nós não combinamos lá em cima que a gente ia se casar? Ué, então, descumpriu? Claro. E o livre-arbítrio? A gente não tem o livre-arbítrio, gente? A gente faz uma programação lá, é a mesma coisa aqui. Eu sento com vocês aqui, a gente faz uma programação do que a gente tem que fazer. Amanhã, depois de amanhã. A gente pode, de repente, não cumprir essa programação por algum motivo qualquer. É o livre-arbítrio nosso, não é verdade? E aqui, nesse caso, ele obedece só à afeição física. Muitas vezes aqueles casamentos relâmpago, né? E que depois há o arrependimento. Então tem os provacionais. São uniões entre almas mutuamente comprometidas que estão juntas para pacificarem as consciências ante erros graves perpetrados no passado e simultaneamente desenvolverem os valores da paciência, da tolerância e da resignação. Aí o que ele fala aqui, olha que interessante, hein? É o tipo de casamento mais comum existente no planeta Terra. 90% é isso aqui. Com certeza. Depois, os sacrificiais são aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Um espírito de mais alta envergadura que aceita o consórcio com o outro menos adiantado para ajudá-la em seu progresso espiritual. Isso aí sou eu com a minha esposa, né? Mas é ela com relação a mim, né? Eu com relação a ela, não. Ela é que está no sacrifício aí. Então, é quando o espírito mais evoluído está levantando aquele outro. Ele está precisando daquele apoio que muitas vezes ele sozinho ele não tem conseguido, ele já veio outras e outras encarnações e não consegue se levantar. Aí um espírito bondoso resolve se comprometer fazendo esse consórcio e levantando ele. Afins são aqueles formados por parceiros simpáticos, afins, onde há uma verdadeira afeição da alma. Geralmente, eles sobrevivem à morte do corpo e mantêm-se em encarnações diversas, poucos comuns na Terra. Mas existem, né? E transcendente. São casamentos afins entre almas enobrecidas que juntas vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. Eu cito aqui Allan Kardec e sua esposa Meire. Vocês imaginam a revolução que deve ter sido naquela época. Hoje a gente está com tudo bem mastigado aí, né? Tudo nas nossas mãos aqui, tranquilo. Mas você imagina o nível de dedicação que Kardec teve que ter naquela época para conseguir compilar, principalmente o Livro dos Espíritos, que ele pegou em vários lugares da França e em outros países da Europa, em vários médios, tendo a esposa dele do lado dele, ajudando ele nisso aí, sempre dando apoio a ele. É muito difícil, é muito difícil. Então, são os casamentos transcendentes. Bom, casados, aí chegam os nossos rebentos. As crianças, né? Coisa maravilhosa, né? Aí acorda de madrugada, tá com fome, acorda a mãe, acorda o pai. Aí começa a andar, bate a cabeça ali, corre para o hospital. Não mexe nisso, põe o dedo na tomada, toma um choque, aí começa a crescer, começa a ficar mal criado, respondão. Aí cresce um pouquinho mais. Já está na escola arrumando briga com o colega, briga com isso, aí você é chamado na escola. Uma maravilha, um verdadeiro paraíso. Aí quando fica na adolescência, aí já não quer mais saber de sair com você. Não, vamos para casa da nossa tia, passar o final de semana lá. Não quero ir porque eu tenho um baile para ir com meus colegas. Aí tu fica lá, que horas são? 2h da manhã. Chegou? Não chegou. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Um paraíso isso, gente. É uma coisa
né? O coração fica leve, né? Aí começa a crescer, aí resolve casar. Aí tu fala, graças a Deus. Vai casar e vai viver a vida dele, ou dela. Aí casa. Aí liga, pai, mãe, tô com um problema aqui. O que foi? Fulano falou isso para mim aqui. Aí vai você, o pai, a mãe, tentar lá conciliar, ou então tem filho, preciso sair, preciso de alguém para ficar com a criança. Fica com a criança. É lindo, né? Como diz um amigo meu, filho é uma mala sem alça que a gente carrega pela vida inteira. Já tentaram carregar uma mala sem alça? É assim, né? Tu pega aqui assim, escorrega daqui, escorrega dali. Mas faz parte, né, gente? Faz parte. Nossos pais passaram isso com a gente. Em épocas diferentes, mas passaram isso com a gente. Mas é uma verdadeira delícia, né? É uma verdadeira, faz parte é o nosso aprendizado, é o nosso compromisso no plano espiritual de receber essas crianças no nosso seio familiar. É o nosso compromisso espiritual educá-los. É um compromisso. Os filhos chegam à terra nos braços de pais que foram acordados do invisível pelos mentores espirituais responsáveis por sua tutela. Nós acertamos lá. Sentamos, fizemos uma reunião. Vocês já estão em condição de voltar, mas não se esqueça, hein? Tem esse compromissozinho aqui que é para vocês poderem se ajustar. Porque, não esquecendo, essa vinda das crianças em nosso seio familiar é um compromisso que a gente tem por dívidas no passado nosso ainda. É aparar as arestas. Por isso é que a gente tem o esquecimento do passado. Porque você imagina você receber como filho ou filha uma pessoa que matou você numa encarnação passada. Foi seu inimigo feroz e matou você na encarnação passada. Aí, desencarnou, passamos um tempo lá em cima, é feito, né? Os mentores espirituais fazem um trabalho de tal forma que, vamos reajustar isso aí. Tudo concordado? Concordado. Você imagina se a gente não esquecesse isso? Como é que você ia olhar para uma criança, mesmo sendo uma criança, do seu lado, sabendo que ele assassinou você numa encarnação passada? Envenenado, com um tiro, com uma facada. Imagina. A gente conseguiria lidar bem com isso? Não conseguiria. Com toda certeza não. Raríssimas exceções conseguiriam lidar com isso. Então a gente tem o esquecimento do passado, para que a gente possa demonstrar e dar amor a essa criança e receber amor. Para que no futuro, no desencarne, quando chegar no outro desencarne, a gente chegar lá em cima e falar, caramba, ele era meu inimigo. Mas olha só, olha o amor que nós temos agora um para o outro. Se apaga o sentimento de ódio e de rancor que nós tínhamos antes. Sabedoria divina, né? Nossos filhos são entidades recém-criadas. Não são entidades recém-criadas, são apenas recém-nascidas. Aquele bichinho que está ali, pequititinho, lindo, é velhinho, gente. De repente mais velho que a gente, se for contar todas as encarnações que teve. Mas como ele vem com essa fofura toda, com essa delicadeza toda, o instinto de amor já se desperta logo. Mas mesmo assim, algumas vezes, a gente sente que em alguns dos filhos tem alguma coisa que não encaixa bem. Você tem o amor, tem o carinho, tem a dedicação, mas tu sente que tem alguma coisa que não encaixa bem. E às vezes a recíproca também é verdadeira por parte do filho e da filha. É justamente essas arestas que nós estamos aparando do passado. Qual para este, quer dizer, o espírito, a utilidade de se passar pelo estado de infância? Né? Por quê? Já que nós somos um espírito, muitas vezes até milenar, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Na maioria das vezes, as características do espírito reencarnante vêm com ele. Então, se é uma pessoa extremamente rebelde,
e que fez muita maldade no passado, isso nem sempre consegue se apagar de uma encarnação para outra. Permite uma adendo? Claro. Por isso, da importância da evangelização até os 7 anos. Reeducar esse espírito. Que é quando durante esse período da infância é mais acessível às impressões que recebe, a educação. Não adianta eu falar, essa criança não me escuta. É fácil isso, é fácil a gente fugir da nossa responsabilidade. E a gente sabe que educar hoje em dia está muito mais difícil do que era há muitos anos atrás. Não estou sendo saudosista, é uma realidade. Porque as redes sociais têm muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E hoje está muito difícil você libertar a criança do celular. Eu conheço, vocês devem conhecer também, muitas pessoas, que as crianças devem ficar das 24 horas por dia, 8 horas dorme, devem ficar umas 9 horas no celular. É muita coisa. E ali também tem muita coisa que não vai contribuir na educação moral dessa criança. Então, mas continua sendo a nossa responsabilidade. Não adianta dizer, essas redes sociais não prestam, para que existe isso? Temos que dar limites. Não tem jeito. Nós vamos chegar ali. A principal finalidade do espírito nascer criança outra vez é de ser educado novamente. Nós fomos educados novamente, nossos filhos serão educados novamente. Foram educados novamente, os nossos netos estão sendo educados novamente, os nossos bisnetos, e assim por diante. É o ciclo da vida. A gente vai desencarnar, vai voltar de novo numa nova família, numa nova situação, e a gente vai ser educado novamente. Educado, que ele quer dizer, nós vamos ser burilados, aperfeiçoados. A criança se assemelha a uma esponja, capaz de absorver facilmente o que lhe entregamos à alma, seja conteúdo de nobreza ou perversão. Não é verdade? Não é verdade? Tudo que a gente pode passar, ele absorve. Então, se ele absorve tudo, se ele é essa esponja, realmente todos nós concordamos, então a gente precisa injetar coisas boas, trabalhar coisas boas nessa criança. Até mesmo para que ela tenha mais tarde, como adolescente, como adulto, ter discernimento daquilo que realmente é certo e o que é errado. Ou melhor, aquilo que realmente irá lhe fazer bem e aquilo que irá lhe fazer mal. E problemas conjugais, né? Todo compromisso afetivo, portanto, que envolve dois indivíduos, torna-se de magna importância para o comportamento psicológico de ambos. Rupturas abruptas, cenas agressivas, atitude leviana e vulgaridade geram lesões na alma da vítima, assim como naquele que as assume. Isso é uma citação de Joana de Anjos nesse livro, Amor, Imbatível Amor. A gente sabe que não é, falamos ainda agora, que não é muito fácil a vida em comum. Mas o respeito mútuo tem que existir. Assim como a gente gosta de ser respeitado, nós também precisamos respeitar aquela pessoa que está ao nosso lado. As brigas severas, as discussões severas, acabam lesionando o nosso perispírito. E nós vamos levar isso. Isso é como se fosse uma mácula que fica, e nós vamos ter que se reajustar. Eu não digo coisas simples, que às vezes as discussões acontecem de formas abruptas e que conseguem ser resolvidas. O problema são aquelas questões que a gente não consegue resolver em hipótese alguma e que vai empurrando com a barriga, e vai empurrando. E essa bola de neve vai só crescendo, crescendo, crescendo. Alguns problemas familiares, o ciúme, a infidelidade, a influência espiritual inferior na vida conjugal. Acabamos de falar isso aqui, gente. Não é só na vida conjugal. Se a gente tem influência espiritual inferior aqui, como solteiro, aqui, na casa espírita, ali na rua, por que a gente estaria isento de ter no nosso lar? E quanto pior for o ambiente doméstico, maior é inversamente proporcional a influência espiritual inferior. Mais campo nós estamos dando, porque a nossa vibração acaba
acaba sintonizando com a vibração desses nossos irmãos, que ainda não conseguiram entender a mensagem do Cristo. E se são inimigos nossos do passado, não vão querer viver bem, não vão querer ver a minha esposa bem, vão querer ver atrito. Então, essas coisas nós precisamos trabalhar dentro de nós, principalmente essa primeira aqui. É uma coisa terrível isso daí. Todos os dias a gente vê em jornais, principalmente, feminicídio. O homem que mata a mulher por razões extremamente esdrúxulas. Não existe razão para isso, claro, nenhuma. Mas você vê uma coisa assim, bárbaras, que é muito difícil de entender. O que faltou para esse homem? Já trouxe isso do passado. Essa característica de violência dele, já trouxe. Isso, infelizmente, a família dele não conseguiu trabalhar isso daí. Dependendo até do caso, isso pode ter sido até potencializado. Aí acontecem essas coisas bárbaras aí. Parentes problemas, né? Aí, vamos falar da família. Né? Da família. Né? Tem que ter paciência com a sogra, Perini. Não tem jeito. Tá aqui. Tem que ter paciência com a sogra. Não tem jeito aí. Tem que ter paciência com o cunhado quando ele vem pedir o carro emprestado e que volta com o carro ralado e diz que já estava assim. Tem que ter paciência. Tem que aceitar. Agora é sério, nós temos que aceitar, porque as pessoas como elas são. Porque não é, as pessoas não nos aceitam. Ah, mas ela precisa melhorar naquilo ali. Tá bom, se você enxerga isso, uma necessidade de melhora na pessoa, trabalhe isso de uma forma que tu não precise chamar a pessoa, olha, fulano, vem cá, você está errado nisso. Ah, mas que eu sou sincero. Não, tu não é sincero, tu é mal educado, é diferente. Né? Tem uma diferença grande entre sinceridade e falta de educação. Porque muitas pessoas mal educadas se suportam na bengala da sinceridade. Você pode ser sincero amorosamente. Não precisa ser mal educado. E perdão, né? Quantas vezes a gente faz besteira e gosta que as pessoas chegam lá, pô, me desculpa pelo que eu fiz, eu errei. Aí a pessoa, não, tá bom, Solimar, tudo tranquilo. Vamos deixar isso para lá, já é passado. A gente gosta, né, quando fazem com a gente. E quando é outra pessoa, será que a gente tem essa mesma posição? A gente também vai sentar com calma, vai ouvir, vai falar, tá bom, eu te perdoo. Vamos deixar isso para lá, vamos seguir em frente. É um caso a pensar, porque o perdão é bom para todo mundo, gente. Perdão é bom para quem recebe o perdão, mas principalmente para aquele que dá o perdão. É um peso que a gente tira das costas. É aquela queimação do estômago que some e não aparece mais. Tenho certeza disso. E doação, né? Não adianta. O ambiente familiar é isso. É um doando, é um ajudando o outro, no momento, principalmente nos momentos que a gente tem de dificuldade, né? Que é nesse momento que a gente une toda a família. Quantos e quantos exemplos nós temos aqui, quando uma pessoa da família está com problema, tu vê a família inteira se mobilizar, é tio, é tia, é primo, é avô, é avó, é pai, é mãe, é todo mundo se mobilizando para poder levantar, ajudar aquela pessoa. Agora, isso só acontece se nós realmente formos uma família. Para a gente se reunir para rir, muitas vezes se reunir também para chorar, porque esses momentos fatalmente chegarão na nossa vida, mas que a gente esteja, acima de tudo, unidos. E o Livro dos Espíritos diz, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Para que casar? Para que ficar junto? Para que construir família? Vamos tocar a vida aí. Aí, resposta do Espírito, uma recrudescência do egoísmo. Ele quer dizer o quê? Ou seja, um agravamento do egoísmo. Nós acabamos de falar aqui que a gente está na nossa casa, tranquilo, com os nossos pais, a gente só pensando na gente, né? Tudo ao nosso dispor. E quando a gente sai da casa dos pais, a gente tem que largar o egoísmo, pelo menos uma boa parte dele para fora da casa, senão não vai dar certo o casamento. Se a gente ficar pensando só, eu pensar só em mim,
e a minha esposa só nela. Então, se a gente não tiver os laços de família, nós teremos um agravamento ainda maior do egoísmo. E a importância, né, do culto do evangelho no lar. Pais educadores, se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe. Olha só. Na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. Quem ainda não tem o hábito de fazer o evangelho do lar, faça. Ah, mas a minha esposa, ela não é espírita. Ah, meu esposo não é espírita. Não tem problema. Faz você então. Marca um dia, um horário, uma vez por semana, 20 minutos, 25, 30 minutos. Pega uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, inicia com uma prece, leia. Se não tiver ninguém para comentar, comente com você mesmo. Mas faça isso. Tenho certeza absoluta que você vai começar sozinho. Mas dali a algum tempo vai começar a chegar um. O que você está vendo aí? Posso sentar um pouquinho aqui com você? Ah, pode, claro. E assim vai. E mesmo que você faça o evangelho sozinho durante toda a sua vida, mas você está iluminando o seu lar, com toda certeza. E é um conselho que Jesus nos dá, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Não tem jeito. Não tem jeito, pessoal. Nós já falamos em outras oportunidades, nós estamos no mundo de provas e expiações. A gente não vai ter vida boa. Não tem como ter vida boa ainda. É vida de muita luta, de muita determinação, para a gente conseguir vencer as dificuldades que a gente tem, que a gente ainda carrega muitas dificuldades. E se a gente tem dificuldade, aquele ou aquela que está ao nosso lado também carrega muita dificuldade. Então nós precisamos ter muita compreensão, muita dedicação e muita doação, como nós vimos aqui anteriormente. Senão, é fadado ao fracasso. Existe receita para um casamento feliz? Primeiro a gente precisa dosar o peso que essa palavra felicidade tem nas nossas vidas, né? O que é felicidade? Com toda certeza nós não seremos aqui unânimes em descrever o que é felicidade, porque é um relativismo muito grande com relação a essa palavra. Mas, para que tenhamos um casamento feliz na medida do possível, precisa haver essa compreensão, essa aceitação da pessoa e, acima de tudo, a nossa doação. Se a gente não está disposto a isso ainda, é melhor que a gente não enverede para uma união, para que a gente não se comprometa mais ainda na nossa vida. Mas eu tenho certeza absoluta que é uma experiência linda, uma experiência maravilhosa, porque através disso vêm as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, e a gente vê, né, para olhar assim, ver a nossa contribuição física, obviamente, né, que tem os genes que são passados de geração em geração, mas acima de tudo a gente vê a nossa contribuição de sentimentos, de como as pessoas, os nossos filhos são. Que a maior felicidade que a gente pode ter na vida não é que os nossos filhos sejam um engenheiro, um médico, um advogado, mas que eles sejam, acima de tudo, pessoas de bem. Pessoas que pensem não só em si, mas que pensem no próximo. Porque a gente sabe que isso, no momento, é o que falta para o mundo. Nós somos apenas um grão de areia nesse deserto imenso aí. Mas a gente tem como dar a nossa contribuição. Se cada um de nós dermos essa nossa contribuição, com toda certeza, a gente estará contribuindo para a implantação do reino de Deus na Terra. Eu não sou pessimista, nunca fui, mas nós não veremos ainda isso, nós que aqui estamos. Mas se nós conseguirmos deixar isso plantado para os nossos netos,
Nossa, imagina que felicidade a gente lá do outro lado, olhando, vendo o mundo totalmente diferente do que é hoje, caminhando realmente para um mundo de regeneração, que é a esperança que todos nós temos. Imagina que felicidade que nos dá. E da gente ter conseguido, ter deixado uma pequena semente plantada para que isso pudesse acontecer. Eu queria encerrar hoje com esse texto. Ele está no livro Fonte Viva. Eu ia pedir para o Mário colocar esse texto, por favor. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Não, é 156, Mário, 156. Isso. Passou. Aqui não? Aqui, ó. Isso. Então vamos lá. Pode passar aí, por favor, Mário. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Isso está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos lá, então. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunirmos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver, quer dizer, quitar nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto. Porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando, repito, somente adestrando, quer dizer, treinando, paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. E que possamos levar para o nosso coração essas palavras de Emmanuel, e que realmente possamos ser, em nosso lar, um exemplo de compreensão, de tolerância, mas, acima de tudo, de muita doação. E que Jesus nos abençoe. Boa noite.